Seja bem-vindo a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é um vídeo muito triste. Nós vamos falar de um caso que aconteceu no Mufato, em Curitiba, de um rapaz chamado Rodrigo, que supostamente, ninguém tem certeza, ele furtou no supermercado, supostamente, e os seguranças correram atrás dele, e acabaram matando o cara, matando um rapaz. E, cara, tá dando uma repercussão aqui. E vamos reagir a algumas notícias e vamos ver o que nós podemos tirar de aprendizado. Você, dono de supermercado, supermercadista, como eu também, o que nós podemos tirar dessa situação. E nesse vídeo eu vou falar não só de um caso, eu vou falar de dois casos. O primeiro caso é do Mufato, de Curitiba, que infelizmente o jovem veio a falecer por agressão de não sabe quem, mas são de 4 pessoas que são colaboradores e um motoboy que a agressão levou o rapaz a óbito, e a justiça está tentando identificar quem foi o responsável desses 4 supostos participantes. E o outro vídeo é de um caso do Confiança aqui de São Paulo, que após um cara furtar, ele é espancado pelos seguranças, tem filmagem, tem tudo, e ele entra com processo contra o Confiança e ganha uma indenização de R$20 mil, porque o juiz entendeu que, por mais que ele tenha furtado, foi agressão abusiva por parte dos seguranças. Para piorar, os seguranças são demitidos por justa causa e também colocam a Confiança no pau. Então, o dono do supermercado, nesse segundo caso, ele paga R$20 mil de indenização para o cara que furtou e ainda recebe processo na justiça dos seguranças que agrediram o cara e foram mandados embora por justa causa. Então, esse vídeo eu vou falar desses 2 casos aqui. Lembrando que há uns anos atrás aconteceu isso no Carrefour e os seguranças também acabaram matando o cara. E, cara, além de ter a vida de um ser humano ali que foi embora, o Carrefour também teve prejuízos milionários à sua imagem, Carrefour racista e por aí vai, e para desfazer isso teve que gastar muito dinheiro. E agora o Mufato passando por isso. Esse caso do Mufato só não teve tanta repercussão nacional como teve do Carrefour, porque o rapaz não era negro. Porque se o rapaz fosse negro, cara, a repercussão ia ser 10 vezes mais. Porque a mídia sensacionalista ia alegar que o segurança só matou porque o rapaz era negro. Então você vê que o rapaz era um rapaz branco. Porque se fosse negro, rapaz, a mídia ia cair matando em cima do Mufato. Mas por sensacionalismo, dizendo que a opressão, as pessoas negras, as vidas negras importam. E, cara, para mim não tem essa. Toda a vida importa. Não tem essa que é negro, que é branco. Eu vim de origem negra, meu pai é negão, entendeu? E não tem essa. Não tem que... Nada justifica dentro de um supermercado matar alguém. Eu sei que você que me assiste aqui dentro do supermercado fica puto quando alguém furta, alguém rouba. Mas, cara, não tente fazer justiça com as próprias mãos. E muito menos matar alguém, arrancar a vida, porque alguém furtou no seu supermercado. Então vamos lá, vamos ver aqui, coloca na tela aí, a produção está na tela? Antes de eu derrubar o conteúdo aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e curta esse vídeo. Tá na tela, produção? Vamos lá, polícia indicia 4 pessoas pela morte de homem após suposto furto de chocolate em Curitiba. 2 seguranças, um funcionário do setor de frutas, legumes e verduras e um motociclista foram indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Então você vai ver agora a reportagem, aí do G1. Vamos assistir essa reportagem aqui. Coloca aí, produção. A polícia concluiu o inquérito que investiga a morte de um jovem de 22 anos em Curitiba. Ele foi perseguido por funcionários de um mercado após a suspeita de furto. Luciano Piquete, ao vivo, tem as informações. Oi, Luciano.
Oi, Robertson, boa tarde para todo mundo. 4 homens foram indiciados pela morte do Rodrigo da Silva Bosquen, de 22 anos. O Rodrigo, que era um jovem, trabalhava em uma multinacional aqui na capital paranaense e foi morto na última quinta-feira. Ele teria furtado chocolates de um supermercado no bairro Portão, aqui na capital paranaense. Foi perseguido por seguranças, um segurança interno e um segurança de uma empresa terceirizada desse supermercado, até algumas quadras de distância ali desse mercado, e ele foi imobilizado com um mata-leão, não resistiu a esse golpe e morreu no local. Então, 4 pessoas foram indiciadas. O inquérito foi concluído neste sábado, dia 28, encaminhado agora ao Ministério Público do Paraná. Confira mais detalhes na reportagem. Os seguranças Antônio César Bonfim Barros e Brian Gustavo Teixeira, o funcionário do setor de frutas, legumes e verduras, Luiz Roberto Costa Barbosa, e o motociclista Henrique Moreira Alves Pinheiro do Carmo foram indiciados por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo o relatório final da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, os 4 tiveram participação na morte de Rodrigo da Silva Bosquen, de 22 anos. O rapaz, segundo a polícia, foi perseguido e violentamente imobilizado por eles, submetido a estrangulamento e agressões físicas, o que acarretou na sua morte. Segundo o relatório da polícia, Antônio César, Brian e Luiz Roberto transportaram e abandonaram o corpo de Rodrigo neste gramado, que fica a 2 quadras de distância do mercado. Nenhum deles acionou o socorro médico, tampouco chamou a polícia, o que, segundo o delegado, foi uma demonstração de total indiferença à vida do rapaz. Ainda segundo o inquérito encaminhado ao Ministério Público, a prova testemunhal e as imagens obtidas evidenciam que ambos os investigados... Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue... A Claro tá na minha e também tá na sua. Quer ver? Tinham plena ciência da gravidade das agressões praticadas contra a vítima e, mesmo assim, contribuíram de forma decisiva para a sua morte, seja por ação direta ou por omissão. Outro vigilante do mercado, Luiz Eduardo Alves, foi preso no dia do crime, passou por audiência de custódia e foi liberado. Ele não foi indiciado porque, segundo a polícia, chegou ao local depois que tudo tinha acontecido. O motociclista Henrique e o segurança da empresa terceirizada que prestava serviço ao mercado, Brian, seguem detidos e tiveram a prisão convertida para preventiva. Já o segurança interno do supermercado, Antônio, e o funcionário do setor de frutas, Luiz Roberto, não retornaram ao trabalho desde o ocorrido. A polícia ainda não sabe o paradeiro deles. Imagens do dia do crime, cedidas pelo mercado, mostram que a perseguição a Rodrigo começou dentro do estabelecimento. No alto da imagem, o segurança terceirizado Brian se aproxima de Rodrigo, que teria furtado chocolates na loja. Em seguida, Rodrigo sai correndo. Esta outra câmera mostra Rodrigo correndo em direção ao estacionamento. Ele é seguido pelo segurança Brian e pelo funcionário do setor de frutas e legumes, Luiz Roberto. Já fora da loja, o funcionário teria alcançado o jovem e dado um mata-leão em Rodrigo, que teve a morte confirmada pouco depois por profissionais do Corpo de Bombeiros. Até o momento, não há na investigação imagens que mostrem as agressões a Rodrigo. Segundo o relatório da polícia, os seguranças Antônio César e Brian permaneceram ao lado enquanto Rodrigo era imobilizado e agredido, sem agir para interromper os atos ou prestar socorro. Já o motociclista Henrique fazia entregas na região e, segundo a polícia, interceptou a vítima com sua motocicleta a pedido dos funcionários do mercado. Ele teria desferido socos e chutes em Rodrigo, enquanto o rapaz era imobilizado por Luiz Roberto. O motociclista deixou o local sem prestar socorro. Bom, o inquérito agora oferecido pela Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa ao Ministério Público. Nós procuramos o MP aqui do Paraná, que diz que prepara a denúncia, que deve ser oferecida nos próximos dias. O Ministério Público diz que o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, é de 5 dias e de 15 dias se o réu estiver solto ou então afiançado.
Procuramos também as defesas dos réus, dos 4 indiciados neste caso. A defesa do segurança terceirizado Brian Gustavo Teixeira afirma que ele não participou de qualquer ato violento contra a vítima, tampouco apoiou conduta criminosa de qualquer natureza. A defesa do Brian, que é esse segurança terceirizado, diz que as provas técnicas e testemunhais já colhidas demonstram que a vítima foi encontrada desacordada pelo Brian, que inclusive buscou impedir a continuidade daquelas agressões por parte do funcionário do supermercado. Procuramos essa empresa terceirizada que presta serviço de segurança para o supermercado Mufato e a empresa não nos passou nenhum posicionamento até este momento. Nós também acionamos a defesa do motociclista, o Henrique Moreira Alves Pinheiro do Carmo, que não respondeu às nossas mensagens. Nós ainda estamos tentando localizar as defesas do segurança do supermercado, Antônio César Bonfim Barros, e do funcionário do setor de frutas, legumes e verduras, Luiz Roberto Costa Barroso. Este funcionário que, segundo a denúncia oferecida ao Ministério Público pela Delegacia de Homicídios, teria efetivamente dado golpe, o mata-leão que tirou a vida do jovem. O Mufato também nos respondeu. O mercado informa que prestou todas as informações solicitadas pelas autoridades, colaborou com o inquérito policial encerrado e permanece à disposição da Justiça e da família da vítima. Na nota, o mercado diz ainda que lamenta profundamente o ocorrido e os excessos verificados neste caso. Então, inquérito concluído, Robertson, 4 indiciados por este crime. Agora é esperar o Ministério Público oferecer a denúncia à Justiça, o que deve acontecer nos próximos dias. Robertson. Obrigado, Lúcia, pelas informações. Cara, o que aprendemos aqui? Primeiro que é uma série de cagadas. Primeiro, eu sinto muito pela família do menino, meus sentimentos à família do rapaz. Vamos lá. Primeiro, um monte de gente emocionada aí. É tudo trabalhador, para mim é tudo trabalhador. O cara do hortifruti que deu o mata-leão, o cara do hortifruti, o segurança, e depois o motociclista do nada, aleatoriamente, achando que é um bandido correndo, que supostamente furtou, entra no meio do rolo e acabam matando o cara, exagerando. Isso é total flutuações das emoções. Emocionaram demais, cara, emocionaram demais. Nós sabemos que nos supermercados pelo Brasil acontece de pancadaria mesmo, de bater tudo. Cara, quem furta de fato no supermercado, mas matar não, pô. Matar é demais, entendeu? E aí, vamos lá. O supermercado, tá? Vão xingar o supermercado até umas horas e eu vou aqui defender o supermercado. Primeiro que, você vai se defender o supermercado? Foi os caras, cara, você acha que algum supermercado treina para matar alguém? Isso não existe. O supermercado, ao contrário. Cara, a maioria dos supermercados, ainda mais rede grande, a orientação é que não agrida nesses casos. Se for um caso muito gigante, chama a polícia, como eu já mostrei alguns casos aqui de furtos. Chama a polícia. Agora o supermercado vai responder, certo? Vai levar um processo milionário. Pela emoção deles, uma vida foi embora, a família, a mãe agora chora. Os caras, para mim, é trabalhador, os caras que matou é trabalhador. Que emocionou, o cara do hortifruti, velho. O prevenção de perda, o segurança e um motoboy que do nada aparece no meio do rolo. Todo mundo é trabalhador na jogada. Estragaram as suas vidas por pura emoção de heroísmo, suposto heroísmo diante de um ladrão criminoso, um suposto ladrão, um suposto criminoso, que é o que a leitura que eles fizeram naquele momento. Então, isso aqui é uma tragédia que todo mundo perde por não controlarem as suas emoções. É uma tragédia que a maior perca é a da família, é a da mãe desse rapaz, do irmão, da mãe, do pai. Os caras que, para mim, são trabalhadores e se emocionaram e ultrapassaram os limites e acabaram matando esse rapaz.
né? Aqueles que a polícia apurar que fez isso de fato, certo? Eu não sei quem matou, quem não matou, isso aí quem vai apurar é o Ministério Público. Eu não quero aqui acusar os 4, que eu não sei de fato, não estava lá para saber o que aconteceu, mas algum deles serão condenados aí, depois da justiça nós vamos saber quem é. O supermercado, a empresa que o supermercado contratou também, aposto que a empresa não orienta a fazer o que eles fizeram. A empresa, praticamente, se a empresa tem o contrato das lojas do Mufato, perdeu todos os contratos, cara, se dependia só disso, quebrou. E o Mufato tem um problema de imagem e vai responder um processo milionário por causa dos colaboradores que ele ali contratou. Então é um negócio, uma tragédia que infelizmente todo mundo perde e quem perde mais é a família, infelizmente. Que tragédia. Cara, e você na sua loja, tome muito cuidado com essas atitudes de querer fazer justiça com as próprias mãos. De querer fazer... Uma coisa, você está numa situação de vida ou morte, de chegar um bandido com uma arma em punho e colocar a sua família em risco. Cara, eu sou a favor da legítima defesa, eu sou a favor de ir para o combate. Uma coisa é isso, é um vagabundo assassino, um vagabundo que não pode falar isso aqui, né? Cara, sem dó, entendeu? Agora, um furto, um suposto, né, que nós não sabemos nem se é verdade, um suposto furto de um supermercado, cara, é demais. Infelizmente, todas as famílias aí vão sofrer, né, nesse caso aqui. Fica de lição aí para sua loja. Vamos reagir agora. A loja teve manifesto dentro do supermercado, tá? Vários manifestantes foram lá manifestar. E vamos agir a um pessoal que está reagindo ao manifesto. Coloca aí, produção, na tela. Antes disso, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho aí para receber as notificações. E vamos continuar assistindo aí. Coloca aí, produção. Gente, vocês sabem que tem coisas que me indignam muito que eu não posso deixar passar batido, né? Vocês lembram que há alguns anos umas pessoas pobres furtaram uma carne lá num supermercado em Salvador e foram mortos pelos seguranças, né? Mortos, né? Tio e sobrinho. Agora aconteceu no Paraná, né? Que é assim, o rapaz nem tinha empregado numa multinacional, branco. Os seguranças, pelo visto, aparentemente, acusaram ele de ter furtado um chocolate. Um chocolate. E esse rapaz, de 22 anos, né? Eles realmente é incrível, né? A falta de consideração com a família, gente. Meu Deus do céu, que fosse um filho meu, um negócio desse, me dói, sabe? Pessoalmente, 22 anos o menino foi assassinado por essas pessoas lá, seguranças do supermercado Mufato, né? O nome do Mufato, isso. Mufato. Coloca primeiro aí a matéria da Fórum. Olha só, homem morre. Eu nem chamo ele de homem, que é um rapaz, 22 anos, jovem. É um jovem. Morre após ser imobilizado por segurança. O que acontece? Provavelmente, o cara que deu o mata-leão, ele não esperava que o rapaz ia morrer. Eu não acredito que foi para matar. Seria muito burro se quem fez isso fez para matar de verdade. Ele acredita que não matou. Mas é muito perigoso o mata-leão. É um golpe muito perigoso que você arranca a vida fácil. De você errar a dosagem, você vai arrancar a vida da outra pessoa. Então, eu não acredito que ele deu um mata-leão para matar. Eu não acredito nisso. É muita burrice de uma pessoa que é um trabalhador comum querer fazer isso. Mas errou na dose e agora vai arcar com as consequências quem fez isso. Certo? Pode continuar. Por furto de chocolate no Mufato, a abordagem violenta foi registrada por testemunha que se escondeu e gravou a ação. Filmagem levou à prisão de 2 envolvidos. Agora, tá um jogando contra o outro. O segurança que é contratado do supermercado está jogando em cima de um motoboy que estava lá. O motoboy está jogando em cima do segurança do supermercado. E o segurança terceirizado também está jogando em cima do segurança do supermercado. Então, ninguém sabe quem foi que deu o mata-leão no menino. O menino não estava conseguindo respirar. O nome dele é Rodrigo da Silva, tem um sobrenome alemão. Rodrigo da Silva Boscher. Rodrigo da Silva Boschen, né? Boschen. Coloca a foto dele aí, porque eu faço questão de homenagear uma pessoa dessas, né? Olha para isso, gente. Que dó, que dó.
O menino, eles mataram o menino e jogaram ele assim nas cercanias do supermercado, sabe? Com a calça riada, uma coisa assim tão nojenta, velho. Não tão nojenta. Eu não vou nem falar tanto a minha indignação, porque eu tenho uma pessoa que me representa nessa minha indignação e em muitas das minhas indignações, que é o Renato Freitas. O Renato Freitas, que é deputado estadual lá no Paraná, está sempre denunciando a violência contra os pobres, contra os pretos, contra os favelados lá no Paraná, contra a esquerda, né? E Renato foi lá para o supermercado participar da manifestação pela vida do Rodrigo, tá? Coloca aí, por favor, Caian, o vídeo. Assassino! Culpado assassino! Culpado assassino! Nós estamos aqui hoje! Protestando! Por causa do assassinato! Brutal! E covarde! De um ser humano! Por causa de R$6! O meu irmão foi brutalmente assassinado e jogado o corpo dele em qualquer canto como se não fosse ninguém. O que a gente está fazendo aqui é justiça. Você acha que você está sendo injustiçado por não conseguir passar as suas contas? Existe uma compreensão dos consumidores, existe uma compreensão dos trabalhadores. E eu falo porque eu fui um computador de mercado. Eu falo porque eu perdi o meu irmão assassinado. Foi assaltado e assassinado. Eu sei o que é uma mãe em luto pro resto da vida, tomando remédio de tarja preta. Eu sei o que é ver minha sobrinha crescendo sem ter o pai. E por isso, eu não admito a frieza nos corações. Nós não estamos aqui fazendo teatro. A gente está aqui porque a gente sabe do valor que tem a vida humana. E por isso, nós estamos travando os caixas do supermercado. Não para incomodar você, realeza, nos seus 15 minutos de fila. Desculpa, é que tem um corpo no caminho. É que tem sangue no produto. É que tem uma mãe de luto na fila, na sua frente. É possível, sim, falar, bloquear os caixas e manifestar. Porque, infelizmente, no capitalismo, onde tudo é troca, tudo é dinheiro, o mercado, com essa musiquinha de terror, não ouve o que nós falamos. Só ouve o balanço no final do dia, dizendo que o prejuízo... Aí eu já não gosto desse tipo de manifestação, porque tudo os caras politizam. Aí fala de capitalismo, que o mercado pensa em dinheiro e trava os caixas. Cara, eu sou contra. O que tem que fazer agora é deixar a justiça trabalhar, encontrar o culpado, prender o culpado. É uma pena ali, você vê o irmão do rapaz ali participando da manifestação. Mas, cara, o mercado... Cara, pelo contrário, o mercado está gerando emprego. E, cara, o mercado não tem culpa se uns funcionários emocionados que não têm treinamento para fazer aquilo que é matar uma pessoa, fizeram isso, velho. Não, aí eu sou contra. E aí o cara já leva tudo para politizar, né? Já politiza, capitalismo, dinheiro. Cara, o supermercado vai ter que existir. As pessoas têm que ir num supermercado para comprar alguma coisa. Então tem que ter supermercado. O cara, e daí que o cara é o dono do supermercado? Cara, não tem nada a ver isso. Politizar entre direita e esquerda, isso não cabe. Quem infelizmente tirou a vida, supostamente pode ser que seja um funcionário do supermercado. Um funcionário CLT, igual qualquer cidadão comum. E não o supermercado propriamente dito. Entendeu? Não, é um cidadão comum, igualzinho o rapaz que infelizmente faleceu. Não foi o supermercado do malvadão que tirou a vida, foi um funcionário também de classe C, D e E, baixa renda, que se emocionou e acabou tirando a vida do outro cidadão comum também. Cara, não vem, não cabe essa politização. Entendeu? Continue, produção. Foi de R$50 mil. E amanhã ou depois, eles vão dizer, opa, não vale mais a pena assassinar um jovem inocente porque dá prejuízo. Infelizmente, essa é a lógica. E essa é a nossa luta. Ai, gente.
Que tristeza, né? Que revolta que dá. Meu Deus, R$6 o chocolate do menino supostamente teria furtado, né? Eu comentei, eu estava comentando mais cedo, não teve furto aí, não teve nada, é tudo muito estranho essa história. Ele era um cliente do mercado. Né? Segundo as testemunhas, ele era vizinho do mercado e dia sim, dia não, ele ia no mercado comprar coisas para casa, porque ele morava com a mãe e com o irmão. Uma pessoa que é cliente e tinha trabalho. Aí hoje saiu a notícia de que ele era funcionário de uma multinacional. Então, um rapaz começando a vida, um jovem, 22 anos, tem um trabalho fixo, vai roubar uma barra de chocolate. Agora, vamos supor que ele... Não, isso que esse cara está falando já não tem nada a ver. Qualquer pessoa pode roubar. Até gente rica rouba em supermercado. Furto, vocês viram lá, quando eu fui em Londres, na Inglaterra, você pega lá europeu furtando no supermercado. Então não cabe, não estou dizendo que o rapaz fez isso, mas não existe classe social, não existe faixa etária, não existe sexo, qualquer pessoa pode furtar em supermercado. Nesse caso, não sabemos, mas não tem, isso que o cara falou também não cabe, não é o correto, só porque o cara trabalha numa multinacional e é cliente todo dia, não, ele está fora da realidade. Qualquer pessoa furta supermercado, tá? Continua. Fato, estava sem grana e tenha furtado R$6. Às vezes até de zoeira. Mas você vai enforcar uma pessoa até ela morrer. Hoje eu fui no supermercado e a menina, a empacotadora lá, estava tirando de trás das caixas 2 pacotes de bolinho que alguém comeu e jogou lá. Acontece. Eu não vou ficar também com dilemas morais com isso, não. Às vezes a pessoa vai lá, tá com vontade de comer o chocolate e depois, sabe? A vida humana vale isso? Exato. Sabe? Não, largaram o menino lá e continuaram como se nada tivesse acontecido. O expediente no supermercado continuou. Como aquela história da pessoa que morreu e botaram um guarda-sol. Um guarda-sol. O capitalismo não pode parar. Né? Olha, esse menino, Renato, me representa muito. Viu? Não, e jogaram na vala do mercado, do lado ainda. É tudo horrível essa história. Né? A calça arreada. Por que tava com a calça arreada? Não sei. Eu, assim, não sou investigador, mas essa história tem muito buraco. Eu acho que tem que ser investigado e tem que pressionar aquelas pessoas que estão presas. Agora, essa história se repete muito. Eu lembrei hoje automaticamente do tio e do sobrinho que pegaram 2 bandejas de carne e foram mortos por causa disso. E lembra, há anos atrás, aquele homem que foi espancado até a morte no Carrefour, em Porto Alegre? Lembra? Acho que foi 2016, 2017. Foi uma história horrorosa. Que socaram a cabeça dele, pararam de socar a cabeça e ele teve morte por traumatismo craniano. Isso é um assunto muito grave, que é essa segurança de mercado. Isso precisa ser discutido também. Não é possível que toda hora, a todo momento, jovens sejam mortos. Entende? Porque pegou uma barra de chocolate. Gente, não tem pena de morte no Brasil, porque esse moleque foi executado em Curitiba. Foi execução. Que selvageria, né? Que gente do Sul, que se diz civilizada e é capaz de uma selvageria dessa, de uma barbárie, pegar um menino e enforcar ele na rua. Ah, pelo amor de Deus. Olha o desgosto, viu, Marcelo, que esse país dá pra gente? Pois esse é o problema da ausência de um debate forte sobre segurança pública, porque isso é segurança pública. Nós temos uma coisa que tem cada vez mais aumentado aqui, que são essas seguranças privadas, que acham que são polícias. Elas agem como se fossem polícias, elas não e são. Que às vezes são policiais mesmo fazendo bico, né? E que são policiais fazendo bico, mas eles não podem atuar como policiais. Exato. Isso tem que ser legislado. Isso é algo que é muito assim, é toda hora. A gente recebe notícia de pessoas que, se não morrem, estão espancadas também de maneira bárbara. Entende? Enfim, vai no Google, gente, joga lá. Mercado, mortes, vamos ver o que vai aparecer de notícias. Teve aquele outro, né, também, lá do Sul, do Rio Grande do Sul, negro, que foi no Carrefour. Teve 2 casos no Carrefour. Então, aí estava agora, ele foi espancado. Aí estava ele e a namorada. Isso, exato. Enfim, gente, olha, precisamos de muito ainda, muito caminho pela frente para a gente se tornar um país digno, viu? Muita coisa ainda pela frente. Muitos Lulas, muitos governos Lulas e esquerda no poder pela frente. Porque enquanto a gente estiver votando na galera que acha bonito fazer isso... Não, peraí, tá andando o vídeo aí. Não, governo Lula também não, né? Pode parar com isso, que é o seguinte. Da mesma forma que não se mata, eu sei que o dono do supermercado, o comerciante, o empresário, fica puto que quando, de fato, entra um vagabundo de verdade para furtar, cara, a justiça não faz nada.
Mais governo. Não vamos, como é que pode, qual é a palavra? Romantizar o furto. Não vamos romantizar o furto. Não estou falando do caso do rapaz, que eu não tenho como provar, não é certeza, ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Mas não vamos romantizar também o furto de verdade. De gente que entra lá, tem um caso aí que eu vi, a mulher roubou R$ 1.400 do supermercado, pô. Não dá para romantizar o furto. Mas também não vale a pena o empresário, o segurança, ir lá, matar e estragar a própria vida. Porque o empresário, os seguranças de supermercado também são pessoas corretas. Não vale a pena sujar suas mãos e acabar com a sua vida indo parar na cadeia por causa disso. Mas isso tudo é fruto de um país onde a justiça não acontece. Onde se um ladrão de verdade furtar no supermercado, ele entra na cadeia, ele entra na delegacia, meia hora depois está solto. Então isso é um problema sistêmico da nossa justiça brasileira, onde levam as pessoas a querer fazer justiça com as próprias mãos. O caso do Carrefour, que também não justifica a morte, mas o cara foi para cima do segurança, foi para pancadaria, e o segurança mais ou menos emocionou, exagerou e acabou matando o cara. Entendeu? Então, não vale a pena sujar as mãos. Mas esse país tem que mudar o Código Penal. Ladrão de verdade que entra para furtar supermercado tem que parar na cadeia. Tem que parar na cadeia e não ser solto daqui uma hora depois. Entendeu? Então, é isso que tem que acontecer. Há problema em todas as pontas. E não precisa mais de governo Lula. O próprio Lula já falou em alguns discursos, só porque roubou um celularzinho. Que celularzinho o quê, cara? Só porque roubou o celular, vem defender bandido. Não tem defesa para bandido aqui. Bandido de verdade que entra e rouba, tem que parar na cadeia. Tem que parar na cadeia. Bandido de verdade, eu não vim defender o bandido de verdade, não. Então, o que acontece? Matar o cara porque ele furtou é excesso, que supostamente furtou, tô falando. E até se um cara furtar de verdade, é excesso. O cara tem que ir pra cadeia e pagar pelos crimes dele. Na prisão. Tem que puxar cana. Entendeu? Agora, o matar, você vai acabar com a vida do cara por causa de um furto e vai acabar com a própria vida. Entendeu? Antes de nós encerrar, vamos pegar aqui um caso que foi aqui no Confiança de Bauru, que esse supermercado, o supermercado espancou o cara, não matou, mas o mercado teve que pagar R$20 mil de indenização. Coloca aí, produção, coloca aí no vídeo. Esse caso é um caso que parece que o rapaz furtou, aí tá as imagens, né? E os seguranças espancaram o rapaz. E depois tem outra matéria que nós vamos colocar aí. O supermercado, mesmo constatando que houve um furto, teve que pagar R$20 mil. Olha que loucura que é esse país. Então ali, acho que a câmera está tentando mostrar a trajetória do cara na loja. Mostrando ele passando no caixa. Parece que ele paga parcialmente alguns produtos e o restante não paga. Esse caso foi em 2023. E foi lá no Confiança, uma rede que eu admiro pra caramba, uma baita rede. Tá ali no caixa. Eu não consegui identificar nada ali, né? Mas provavelmente os seguranças identificaram.
Aí ele tá saindo. Aí, os seguranças já vão abordar já. Olha aí. É aí que dá merda. Olha o mata-leão, olha o mata-leão. Aí, ó. Isso aí é emocional. Emocional. Custou 20 mil reais para a empresa isso daí, olha lá. O cara parado, o outro vai lá e bate, o outro lá volta para bater. Ali, às vezes o cara pode ter falado merda pros caras, o sangue sobe. Mas, cara, não vale a pena esse risco. Já vou abrir a sentença do juiz. Cara, não dá para bancar o herói aqui nesse país, esse país de bosta. Não dá. Aí, ele levou um pau e entrou com processo. Entrou com processo. Coloca aí, produção. Coloca o link que eu te mandei no grupo, ó. Por favor. Tá. Aí, olha só esse caso. É o mesmo caso, tá? Ó, 1 ano depois, supermercado Confiança é condenado a pagar 20 mil por agredir cliente. Juiz acreditou na tese de que jovem teria feito a compra de R$ 41 para furtar um chocolate de 2. Mas mesmo assim decidiu que seguranças cometeram abuso ao agredir jovem com socos e mata-leão. Então o juiz entende que o cara roubou, mas, entendeu que foi um abuso, o espancamento que os caras fez com ele. A rede de supermercados Confiança foi condenada na justiça a pagar R$ 20 mil em indenização por danos morais para o agricultor Wesley Felipe Mansueto, de 26 anos, agredido com socos, chutes e um golpe de mata-leão por segurança da unidade de Bauru, em 7 de junho do ano passado. O juiz André Luiz Bicalho Bustigani considerou, em audiência realizada na 6ª Vara Civil do Fórum de Bauru, em 8 de agosto, que os seguranças do supermercado cometeram abuso de direito ao agredirem o jovem, o que significa que podiam abordar um consumidor que cometia furto. Abordar pode, é isso que ele quer dizer. Mas ultrapassaram os limites desse direito ao agredi-lo. Aí o que a justiça entende? Que tem que chamar a polícia. Entendeu? Na noite da agressão, Wesley foi acusado pelo segurança de ter furtado um chocolate Snickers no valor de R$ 2,85. Embora tivesse acabado de gastar R$ 41,41 na compra de uma garrafa de vinho, 4 latas de cerveja, um pacote de papel toalha e outros chocolates. A alegação de furto não foi levada a sério pela Polícia Civil, que decidiu não abrir inquérito para investigar o suposto crime. Contrariando o entendimento criminal, o juiz André considerou em sua decisão que as imagens das câmeras do supermercado indicavam uma prova robusta de que o Wesley teria furtado chocolate. O juiz entendeu que ele furtou, porque mostrariam na visão do magistrado que o agricultor, com bastante destreza, passa uma embalagem de chocolate de uma mão para a outra até ocultá-la no bolso. É isso que o juiz entende. Em seguida, o magistrado pergunta: fosse a intenção de pagar por aquele produto, porque o autor não colocou com os demais produtos na cesta que trazia consigo. Tá. Na prática,
A informação do juiz de que o jovem teria cometido um furto não tem qualquer consequência, já que o magistrado é da área civil e não tem competência para analisar as questões criminais do caso. Tá? Os advogados de Wesley haviam pedido indenização de 250 mil. Indenização de 250 mil, os advogados pediram. E que o Confiança pagasse terapia psicológica ao jovem. E que foi negada pelo juiz, por considerar que a vítima não apresentou provas de que sofre de insônia e sintomas de síndrome do pânico por causa das agressões. Apesar de achar positiva a condenação do supermercado, Wesley ficou decepcionado com a negativa do tratamento psicológico, porque até hoje conta que é perseguida pelos traumas daquela noite. Senti que pelo menos algo aconteceu sobre. Eu estava com medo dos funcionários, em alguns momentos eu sinto que eu era antes e já não existe mais. Em alguns momentos eu sinto que quem eu era antes não existe mais. Ele fala que ele não é mais a mesma pessoa que depois que os caras bateram nele. Aí fala que a história do Confiança em cima, né? O Wesley trabalha como agricultor autônomo, mantendo suas próprias plantações, auxiliando outros agricultores, além de atuar como cozinheiro e pizzaiolo. Ao longo de toda a sua vida, o Wesley frequentou o Confiança do bairro onde ele mora, na Vila Falcão. Trata-se do bairro mais antigo do Bauru, surgido por volta de 1906, e foi ali que a empresa instalou seu primeiro supermercado. Não, aí é mais do mesmo. Aqui, ó, o segurança aqui embaixo, ó. Os seguranças foram demitidos, entraram com processo trabalhista contra o Confiança, afirmando que o desligamento por justa causa não cabia, já que seguiram os protocolos da empresa. Cara, isso porque a justificativa apresentada pela reclamada, né, o Confiança, ao dispensar o reclamante, o funcionário demitido, por justa causa, mostra-se insustentável, não representando a realidade dos fatos, uma vez que o obreiro agiu segundo as orientações da reclamada, ao passo que se deu dentro das normas de segurança estabelecidas pela reclamada. O que quer dizer? O Confiança vai lá e demite o cara por justa causa. E os caras falam que era orientação do Confiança sentar a madeira nos outros e coloca o Confiança no pau. Cara, a vida do dono do supermercado não dá. Então o cara é furtado pelo cliente, o segurança espanca o cliente, o supermercado tem que pagar 20 mil reais e não o funcionário que bateu no cara, não o funcionário que vai pagar o supermercado para o cliente, e aí o funcionário que foi demitido por justa causa coloca no pau também. Não dá. Vamos lá, desce aí. Histórica de aqui na madrugada 18 de agosto de 2021, segurança de outra unidade de Confiança também em Bauru agrediram um homem supostamente em situação de rua com socos e pontapé. Tá, aí fala de outros trechos, né? Tá. Bom, vamos lá. Pode voltar em mim aqui, produção. Eu não acredito que o Confiança orienta a bater nos outros. Nenhuma rede grande tem essa orientação. É insano fazer essa orientação. É arrumar muita dor de cabeça, como essas aí que nós estamos vendo aqui. Ninguém orienta a sentar madeira. A não ser supermercado de bairro, que acontece, de uns donos meio louco, bater nos caras, cara. Mas meu, isso aí vai arrumar problema para a cabeça. Por mais que a justiça do Brasil não funcione, não cabe você entrar nesse risco. Olha o risco aí, o Confiança tem que pagar 20 mil e depois mandou os caras para justa causa, os caras colocou no pau. Cara, o supermercado só se ferra. Não dá, velho, não dá. Enfim, esse aqui é aqueles vídeos que não é aquele de venda, não é aquele de margem, não é aquele de lucro, mas aqui ficam lições para nós, certo? Não sermos emocionados. Não queremos fazer justiça com as próprias mãos num país injusto, porque nós corremos risco de inverter e você tomar prejuízos maiores ou até arrancar uma vida por causa de furto, como suposto furto, na verdade, não é nem furto, suposto furto, como aconteceu no caso de Curitiba, tá? Então, sobre os colaboradores do supermercado do suposto furto, que a justiça apure quem foi de verdade que deu o mata-leão e que o cara seja preso, seja pague com as consequências do seu ato. E se algum daqueles 4 for inocente, que eles provem sua inocência também e que quem pague pelos seus erros ali devidamente. Certo? Esse aqui foi mais um vídeo. É nóis.